programa Vida Saudável de hoje, você vai saber o que é o mal de Alzheimer, doença que atinge mais de 15 milhões de pessoas ao redor do mundo. Doença que não tem cura, mas se for diagnosticada precocemente, pode estender a vida do paciente. O mal de Alzheimer atinge cerca de 15 milhões de pessoas no mundo. Doença incurável, acompanhada de graves transtornos às vítimas. Nos Estados Unidos, é a quarta causa de morte entre idosos entre 75 e 80 anos de idade. Perde apenas para o infarto, derrame e câncer. Mas o que é mal de Alzheimer? O mal de Alzheimer, ou até melhor dizendo, o termo doença de Alzheimer, é um tipo de demência, né? Um subtipo de demência, é uma doença neurodegenerativa. Né? Leva a uma degeneração dos neurônios por depósito de proteínas anormais nos neurônios e leva à sintomatologia, né, da doença. Um dos grandes problemas causados pela doença de Alzheimer é a redução da capacidade de discernimento. O doente não consegue entender a consequência dos seus atos, não manifesta a sua vontade, não desenvolve raciocínio lógico por causa dos lapsos de memória e perde a capacidade de comunicação, impossibilitando que as pessoas o compreendam. Fora esse, quais os outros sintomas da doença de Alzheimer? Costumamos colocar que a doença de Alzheimer ela tem uma tríade sintomática. E basicamente a gente se liga muito nas questões cognitivas, a perda de memória e tal, mas não é só a disfunção cognitiva que existe na doença de Alzheimer. Nós temos na tríade a disfunção cognitiva, que envolve memória e outros setores da cognição, uma disfunção também da funcionalidade do indivíduo, ou seja, as funções instrumentais e até funções básicas da vida diária, que a pessoa antes sabia fazer ou lidar com suas finanças, administrar sua casa, e mais à frente, na doença mais avançada, até questões básicas, como tomar um banho, comer só, levantar só da cama ou da cadeira, isso vai sendo perdido também. Então isso é a área funcional. E existem também sintomas comportamentais. Então, cognição, funcionalidade e comportamento. No comportamento, isso é o que chama mais atenção na doença, que tem um aspecto maior de peso, de estresse em cima da família e do cuidador, que são os sintomas de agitação, agressividade e alterações outras do comportamento. A doença, via de regra, existem algumas apresentações atípicas, mas na imensa maioria, na grande maioria, ela começa por alterações da cognição, principalmente na área daquilo que a gente chama de memória episódica ou memória de curto prazo. Então é muito comum no início da doença a pessoa perguntar ou repetir mais de uma vez as mesmas histórias, perguntar mais de uma vez a mesma coisa. Não significa que todo mundo que tem essa sintomatologia tem doença de Alzheimer. Isso pode ser por outras causas e é por isso que deve levar ao médico, porque inclusive tem muitas causas que são tratáveis. A pessoa pode ter, por exemplo, um idoso com hipotireoidismo, um idoso com depressão, por exemplo. A depressão pode causar alterações cognitivas também no idoso, que pode ser reversível, mas é preciso investigar para poder excluir ou comprovar a causa daquela déficit de memória. Até o momento não existe cura para a doença de Alzheimer. Os avanços da medicina têm permitido que os pacientes tenham uma sobrevida maior e uma qualidade de vida melhor, mesmo na fase grave da doença. A doença de Alzheimer, como uma doença neurodegenerativa, não tem cura. Existe uma pesquisa muito grande nesse sentido. Nós não temos sequer... Eu tive agora recentemente, em julho desse ano, no Congresso da Alzheimer Association, em Washington, D.C., Estados Unidos, existe uma discussão muito grande e uma série de pesquisas com as drogas chamadas modificadoras da doença. Existem algumas candidatas a essa droga que estão em fase 2, fase 3 de pesquisa, mas nós não temos ainda definitivo um tipo de droga que tenha ação modificadora da doença, que possa deter a evolução da doença. O amor, o carinho e principalmente a paciência da família são fatores importantes para que o portador de Alzheimer tenha uma sobrevida digna. É possível ter uma vida digna. Aquela questão, como nós falamos há pouco, quanto mais tarde se leva o paciente, isso é importante que seja dito, porque muitas vezes aquele quadro inicial de um sintoma de memória leve, de um esquecimento, de uma repetição, pode ser dito como sendo um velhismo, um ageísmo, que é um tipo de preconceito, não necessariamente por maldade, mas aquele paciente termina sendo caracterizado como sendo algo normal do idoso. E, na verdade, deve ser investigado. Porque quanto mais cedo começamos as intervenções terapêuticas, mais qualidade de vida podemos proporcionar a esse idoso.
Dia 21 de setembro é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer. Se você tem mais de 60 anos de idade, procure seu médico e faça um check-up. Nós aqui do programa Vida Saudável estamos unidos junto com a classe médica aí no combate a essa doença.